Hoje eu vim explicar para você por que é que você precisa registrar o C-Class-Trib nas suas operações de entrada. Muitas foram as vezes que eu fui consultada, tanto por alunos quanto por pessoas aqui no próprio YouTube, no Instagram, questionando, né, se no caso da operação de entrada, se tem que registrar também o C-Class-Trib ou se ele é exclusivo ali para operações de saída. E no caso de haver o registro, qual é o C-Class-Trib que você teria ali que registrar, né? Então, muitas foram as vezes que eu fui acionada acerca desse tema, então resolvi gravar um vídeo e vim aqui conversar com vocês e já dando a resposta para te dizer por que você deve registrar, ou seja, já está muito claro que você precisa registrar. Eu até gravei vídeos no Instagram mais curtinhos falando, olha, você não é obrigado pela norma, né? Pela norma, mas eu recomendo que você faça. Então, eu vim aqui explicar para vocês por que é que eu lhe dou essa recomendação, tá? Então, sem muita enrolação, né? E como eu já trouxe, a não ser que o regulamento traga expressamente algo que não faz sentido na minha cabeça, você não é obrigado pela norma a fazer o registro. Por quê? Vamos pensar na lógica da apuração assistida, né? Quando a gente pensa na apuração assistida, a gente pensa numa apuração que recebe automaticamente valores a débito a partir das suas operações geradoras de débito, ali notadamente, especialmente as suas saídas, e que automaticamente também, à medida que os créditos são extintos, porque não basta você receber um documento fiscal com destaque de IBS e CBS no ato da sua aquisição para que você possa tomar o crédito. Não, esse débito ele precisa estar extinto para que caia para você como crédito. Então, à medida que isso acontece e o débito ele é extinto da sua operação de aquisição, ele cai como crédito na sua apuração assistida. Então, partindo dessa premissa, não tem lógica a norma lhe exigir que você registre na entrada, porque a entrada, né, o que lhe dá direito a crédito, vai ser automaticamente alimentado mediante extinção do débito. E quem sabe se o débito foi extinto ou não? O próprio ente fiscalizador. Não tem como você saber, né, se o seu fornecedor quitou o tributo, se não pela própria informação do ente, né, seja da Receita Federal, ali pensando na CBS, ou seja do comitê gestor pensando no IBS. É ele que tem que lhe dizer, olha, esse crédito aqui foi extinto, né? Esse débito de IBS e CBS foram extintos, automaticamente está caindo a crédito aqui na sua apuração por conta disso, né? Então, a não ser o próprio fornecedor, são só os entes fiscalizadores que podem te dizer isso, né? Então, partindo desse pressuposto, não faz sentido que haja exigência legal de registro do C-Class-Trib, até porque, pensando também na essência da declaração, ela é a própria apuração assistida. Então, diferente do formato que a gente tem hoje, né, que nós temos ali um SPED, onde a gente coloca códigos de apuração, porque a apuração é a gente que faz, né, é o próprio departamento fiscal ali das empresas que realiza, então ele precisa registrar qual é ali o código de apuração que ele está utilizando, né, qual é o código do benefício que ele está utilizando para lançar aqueles valores na apuração de débito e crédito. Como é o próprio contribuinte que realiza aquela apuração, os códigos são importantes serem ali registrados. Mas quando eu penso num formato de apuração assistida, em que o registro vem automaticamente, não faz sentido que isso seja exigido. E eu já vi pessoas defendendo de que, olha, não precisa você registrar, não vai ter nenhuma imposição legal. E faz sentido, tá? Não vai ter imposição legal. Oremos para que não mudem as coisas daqui a pouco. Nossa, você falou que não ia ter imposição legal, o regulamento trouxe diferente. Pela lógica, não faz sentido que tenha imposição legal. O regulamento pode trazer alguma coisa diversa? Pode, mas a não ser que você seja aí, de repente, um regime que lhe exija alguma declaração adicional, como a DERE, né? Algo nesse sentido, pensando na formatação normal, original de funcionamento do novo sistema tributário, não faz sentido, tá? Então, primeiro te explicando por que não faz sentido haver essa exigência legal. Agora, por que é que você deve registrar mesmo assim? Vamos lá. A gente que trabalha no departamento fiscal, eu sempre falo isso, se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sempre defendo que você não trabalha para o fisco, né? Você não trabalha para o fisco. Você trabalha para a empresa e você pode utilizar o departamento fiscal tanto para economia, né, dentro dos ditames legais, obviamente, pagar menos tributo dentro das normas, dentro do que é permitido pela norma, quanto também manter sua empresa compliance, tá? Então, sua obrigação
é manter a empresa compliance. E para manter a empresa compliance, você precisa ter controles, né? E esses controles, eles derivam de registros, né? Que o departamento fiscal realiza. Então, os registros, eles não servem tão somente para fazer a apuração, mas tanto para realizar análises estratégicas, né? E quando eu penso em C-Class-Trib, obviamente, à medida que a gente for finalmente utilizando, e hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2026, a reforma já é para valer, né, já está valendo, já temos ali a obrigatoriedade de destacar IBS e CBS nos documentos fiscais, apesar de ainda não termos penalidade, porque a gente teve aquele comunicado número 1 ali do Comitê Gestor e da Receita Federal no final do ano passado. É tão estranho falar no passado, no dia 2, né, gente? Porque no passado foi anteontem. Mas, então, apesar disso, né, eu preciso manter a minha empresa compliance, e isso vem dos registros, e agora a gente já está destacando para valer, eu preciso ter informação, né? Então, tanto pensando estrategicamente, o C-Class-Trib, né, ele nos dá informação, certo? Eles nos dá informação. Ele nos dá informação do que eu adquiro com qual é o meu volume de aquisição, com algum tipo de suspensão, com algum tipo de redução de alíquota, qual é a minha maior operação, se é para alguma área incentivada ou não. O C-Class-Trib, ele me dá informação. Quando eu penso em informação, em dados, eu penso em estratégia. Então, o primeiro ponto, para a questão de estratégia, eu entendo que quanto mais informação relativa ao documento fiscal você tiver registrada, é melhor, porque aí você consegue analisar dados e tomar decisões. Não seja um operador de tax que trabalha para o fisco, tá? Porque quem trabalha para o fisco são os auditores, você não. Você trabalha para a sua empresa. Então, primeiro é importante, e deixa eu tirar aqui o meu barulhinho de WhatsApp, né? De ligação aqui que tá chegando. Então, primeiro é importante que você pense estrategicamente, isso depende de registros, tá? E segundo, que você se mantenha compliance. E o compliance, ele está relacionado à realização das operações fiscais em conformidade com o que está disposto na norma tributária. E como, pensando em compliance, eu chego nessa análise, digamos assim? Primeiro, eu trouxe 3 exemplos, tá? E com certeza vão ter mais ao longo da Lei Complementar 214 que justifiquem a minha posição, né? Obviamente, isso aqui é um posicionamento meu. De repente, você pode assistir esse vídeo todo e falar, Jéssica, eu entendi o que você falou, mas para mim não faz sentido, né? E fala para mim nos comentários, até para eu entender um outro ponto de vista também, né? Porque aqui eu tô trazendo o meu, mas o legal daqui é justamente poder a gente poder ter discussões e pensar em possibilidades que talvez eu não tenha pensado. E se você concordar também, deixa aqui nos comentários, você vai ver que eu sempre interajo com vocês nos comentários. É o jeito que eu tenho de conversar com vocês ali. Então já aproveita, né? Me fala aí se faz sentido para você esse raciocínio ou não. Deixa eu completar ele e aí você comenta. Então já falamos da questão de dados, de informação, ok? Agora quando eu falo em compliance, né? Eu trouxe 3 exemplos que a gente pode passear ali pela Lei Complementar 214 para justificar esse posicionamento. Então, o primeiro deles é a devolução. E deixa eu ver se eu coloco a lei aqui. Pronto. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Eu vou começar pelo mais simples. E lá no artigo 12, a gente tem a base de cálculo do IBS e CBS, né? Ok. Então, aqui, lá no parágrafo 7º, a gente tem a seguinte diretriz, né? Lembrando, estamos falando de compliance, tá? A base de cálculo relativa à devolução ou cancelamento será a mesma utilizada na operação original. Isso significa dizer que se você adquire alguma coisa de um fornecedor e ele traz lá uma base de cálculo de R$100, você, na hora que for devolver para ele, né, e partindo do pressuposto que você está devolvendo integral, né, porque, óbvio, tem devolução parcial, mas na devolução integral você vai devolver os mesmos R$100. Se for parcial, você vai devolver proporcional, obviamente. Então, a mesma base de cálculo da devolução é a que teve aonde? Na sua nota de entrada, ok? Na sua nota de entrada. Maravilha. Um outro item que a gente tem aqui mais para frente, que são as alíquotas. Vamos lá buscar a mesma coisa. Deixa eu achar aqui qual é o disposto. Artigo 17. No artigo 17, ele fala o seguinte, olha, a alíquota aplicada para fins de devolução ou cancelamento da operação será a mesma cobrada na operação original. Então, vamos lá.
Se você tem lá uma base de cálculo de R$100, você vai devolver com os mesmos 100. Se você tem uma alíquota de 10%, por exemplo, na sua devolução você vai usar a mesma alíquota de 10%, ok? Então, assim, quando a gente pensa em preenchimento de documento fiscal, e quem é meu aluno lá do Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS sabe, para que eu destaque valores de IBS e CBS, notadamente se eu tenho base de cálculo e alíquota, eu tenho o valor de IBS e CBS na minha devolução, né? Na devolução, e isso não é novidade pensando em ordenamento jurídico, a gente já tem isso para os tributos que existem hoje sobre o consumo, a devolução é o desfazimento da operação de aquisição, né? Então, eu adquiro uma coisa e eu vou devolver, eu vou desfazer aquela operação. Para eu desfazer, eu vou ter que emitir e devolver com os mesmos tributos que constavam na emissão da nota fiscal de entrada. Ok, isso assim, já existe, né? Mas quando eu penso hoje no formato de emissão de um documento fiscal, para destaque de IBS e CBS, e aí é onde eu estava falando, se você é meu aluno do Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS, você sabe que se você é contribuinte do regime regular, para que você destaque IBS e CBS nos documentos fiscais, que é obrigação agora em 2026, você precisa abrir o primeiro grupo. E o primeiro grupo é o IBS e CBS. É um grupo, deixa eu pegar a nota técnica para vocês verem também, né? Porque aí já fica mais fácil, a gente fica mostrando, porque eu sei que isso ajuda muito. E agora eu achei ela para vocês, mas não tô achando ela para mim. Peraí. Deixa eu achar ela aqui. Cadê essa nota técnica? Aqui, achei. Pronto. Então, aqui, deixa eu ir lá para cima e chegar na nota técnica. O primeiro grupo que eu preciso preencher em toda e qualquer nota, se eu for contribuinte do regime regular, é ele que eu estou tentando achar aqui, é o IBS e CBS. É esse grupo aqui. Pronto, cheguei nele. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estou selecionando e ele não está selecionando aqui. Mas olha essa segunda linha desse documento, o B12. Vocês conseguem ver? O B12. Informação do... Aqui, agora eu consegui selecionar. Do Imposto de Bens e Serviços. Aqui, IBS e CBS. Então, eu tenho que no documento fiscal abrir esse grupo para toda e qualquer nota que eu emita, se eu for contribuinte do regime regular. Eu só consigo informar os valores de IBS e CBS e base de cálculo e alíquota, que a gente já viu que a norma fala que você tem que fazer, para desfazer a operação, você vai usar as mesmas bases de cálculo e alíquota do documento original, ou seja, você vai destacar IBS e CBS na devolução, se você tiver recebido com IBS e CBS. Para você chegar nesses outros grupos, né, de base de cálculo, alíquota e todas as demais informações, você necessariamente tem que abrir esse grupo com essas três informações aqui. O CST, o C-Class-Trib, eu não estou conseguindo marcar, gente, que coisa. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. O CST, o C-Class-Trib e o IN de doação. Deu para marcar mais ou menos, mas vocês estão conseguindo ver, né? Então, necessariamente, se eu quiser destacar valor de IBS e CBS no documento fiscal, eu tenho que informar o CST e quem mais? O C-Class-Trib. Se eu não informar esse grupo aqui, que é o B12, esse IBS e CBS, que é o primeiro grupo, eu não consigo informar, por exemplo, aqui, o G, já passei direto, né? Informação de IBS. O percentual do IBS, cadê a base de cálculo para a gente chegar nele? Que é onde a gente usou a norma para poder, né? O valor da CBS, todos esses demais grupos que vêm aqui abaixo, eles dependem da abertura do primeiro grupo lá em cima. Senão você tem erro de esquema, você não consegue emitir o documento fiscal, percebe? E para você informar o C-Class-Trib, e para você abrir esse grupo, você tem que informar o C-Class-Trib. Como é que você vai informar o C-Class-Trib? Igualzinho ao da... Porque se você vai fazer base de cálculo em valor iguais ao da entrada, você tem que usar o mesmo C-Class-Trib, tá? Então aí já a resposta para você, o C-Class-Trib que você vai registrar na entrada é o mesmo que o seu fornecedor utilizou no ato da emissão do documento fiscal. Aqui a gente não tem enfoque do declarante, a gente tem muito isso hoje no nosso ordenamento jurídico, né? O meu fornecedor fez uma, sei lá, exemplo, uma venda de ativo. Para ele isso é ativo. Para mim, eu vou comprar para revender. Então, eu vou usar um CFOP, né? Eu estou usando o CFOP como parâmetro para comparar com o C-Class-Trib.
O CFOP dele, que foi venda de ativo, por exemplo, 5551, na minha entrada eu vou dar a entrada como 5102, porque eu estou comprando isso para revender. Não importa que para o meu fornecedor ele seja ativo. Por quê? Porque no ordenamento jurídico, pensando nos tributos que incidem sobre o consumo, que a gente já tinha antes da reforma, eu utilizo para fazer os meus registros o enfoque do declarante. Então não importa como ele fez, eu vou fazer no meu enfoque. Nesse caso, pensando em IBS e CBS, o que eu tenho é que eu vou utilizar o Seclestrib dele, porque a operação, o Seclestrib é muito mais do que a operação a que ela se relaciona. Ela determina também a tributação. É diferente do CFOP. Eu posso ter o mesmo CFOP com tributações diferentes. Então imagina, por exemplo, uma venda dentro do estado, 501, uma venda de produção própria, e essa venda de produção própria tem algum tipo de suspensão, algum tipo de benefício fiscal. Eu uso o mesmo 501 do que eu vendendo um outro produto para um outro cliente que é uma operação tributada. Eu uso também 501. Na primeira eu tenho uma operação com suspensão, na segunda eu tenho uma operação tributada. O CFOP é o mesmo. No contexto de Seclestrib, não. Se eu tiver uma operação tributada, eu tenho um Seclestrib com tributação integral. Se eu tiver uma operação com suspensão, eu tenho outro Seclestrib. Então, a minha tributação da devolução vai depender do Seclestrib que eu escolher. Então, por isso eu tenho que ter registrado o Seclestrib na entrada. E aqui é um exemplo, a devolução é um exemplo, eu vou trazer mais dois, tá? Nesse vídeo. Esse é um dos exemplos que deixam claro a necessidade de você registrar, não para sua apuração, né? Não para atender o fisco, né? Pensando em apuração, que hoje você pensa em CFOP, você pensa em apuração, você pensa em CST, né? Você pensa em apuração também, porque você manda tudo isso lá na FD ICMS PI. Quando eu penso em Seclestrib, eu penso em dados e eu penso em compliance, eu penso em operacionalização, tá? Não é para o fisco. Então, eu preciso colocar que essa minha operação de R$100 de base de cálculo e R$10 de alíquota, ela tem o Seclestrib 000001, por exemplo. Por quê? Porque para emitir a devolução, eu vou ter que preencher esse campo de Seclestrib que está aqui. E eu tenho que preencher usando o mesmo Seclestrib que o meu fornecedor destacou para mim. Então, por isso, eu tenho que ter ele registrado lá nas minhas entradas, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Eu trouxe mais dois, e deixa eu voltar a ler e complementar aqui para cima. A gente vai falar, deixa eu ver, me lembrar aqui qual é o artigo que eu anotei, é o artigo 82. Pronto. Vamos falar de uma outra operação, que é uma operação com a empresa que é comercial exportadora. Deixa eu ver se vocês estão vendo a questão. Então, deixa eu voltar aqui para mim. Artigo 82. Vamos lá. O que ele traz aqui, né? No artigo 82. Poderá ser suspenso o pagamento do IBS e da CBS no fornecimento de bens materiais com fim específico de exportação à empresa comercial exportadora que atenda cumulativamente os seguintes requisitos. Aí ele traz alguns requisitos, não é esse o nosso foco, a gente está falando aqui de Seclestrib, né? Então, mas a gente está falando de suspensão. Então, pode, numa operação em que eu forneça algo para uma empresa comercial exportadora, pode haver suspensão nesse fornecimento, eu posso fazer com suspensão de IBS e CBS, ok? Maravilha. Agora vamos descer um pouquinho, que ele fala o seguinte. A suspensão, ela converte-se em alíquota zero depois que exporta os bens. Então, você importa com ou você adquire com suspensão, a partir do momento que você exportou, converteu em alíquota zero, porque a suspensão, quem é meu aluno lá do IBS CBS Essencial, a gente explora muito isso, sabe que a suspensão, depende de uma condição, né? Então, a condição aqui é exportar. Se eu exportar, eu converto em alíquota zero. A suspensão é como se fosse um status transitório. Ela precisa ou ser convertida numa alíquota zero, em uma desoneração definitiva, ou ela vai voltar a gerar obrigação de pagamento. Lá a gente explora isso com muito detalhe, né? Aí aqui, veja, então, ok, no parágrafo 5º ele fala assim, olha, a empresa comercial exportadora, ela fica responsável pelo pagamento do IBS e da CBS que foram suspensos se passou 180 dias e ela não exportou. Então, vamos lá, agora eu sou a comercial exportadora. Veja, eu adquiri um item, eu falei assim, olha, esse item que eu estou adquirindo, eu vou adquirir ele exclusivamente para exportar. Então, eu tenho um acordo comercial ali com o meu fornecedor, eu falo assim, olha, eu tô comprando, sei lá, 100 notebooks. Eu sempre dou notebook no meu exemplo.
Eu tô comprando 100 notebooks. Olha, esses 100 notebooks que você vai me fornecer, faça o seguinte, me forneça com suspensão de IBS e CBS com base no artigo 82 da Lei Complementar 214. Sabe por quê? Eu tô comprando esse notebook na sua mão porque eu tenho um cliente lá na Argentina, que eu tô negociando vender esses 100 notebooks para ele. Então já me venda com suspensão, porque eu vou exportar e a minha pretensão de exportar isso é em, sei lá, 90 dias. Eu vou exportar em 90 dias. Tô negociando, mas já me deixa aqui, porque eu vou fazer essa exportação. Maravilha. Então tá enquadrado. Artigo 82, concorda? Só que essa mesma empresa, ela comprou 100 notebooks para exportar, né? Só que ela também compra e revende no mercado interno. E aí ela falou assim, olha, agora me venda mais 400 e esses 400 você pode tributar normalmente. Por quê? Porque eu vou vender no mercado interno. Então, vou vender no mercado interno, você vai me mandar esses 400, eu vou comprar 500. 100 vai ser com suspensão, porque do artigo 82 eu vou exportar, e 400 eu vou revender no mercado interno, então tribute normalmente e utilize ali o seu destaque de BS-CBS normalmente nessa operação. Beleza? Então eu tenho uma empresa que está adquirindo para duas finalidades diferentes e por isso a tributação dos documentos fiscais vai ser diferente. Confere? Logo, o Seclestrib também vai ser diferente. Confere? O Seclestrib vai ser diferente. Então, ela vai comprar de uma mesma empresa, empresa A, ora ela vai registrar com o Seclestrib de tributação normal, o seu fornecedor vai emitir assim e você vai registrar assim, e ora você vai registrar com o Seclestrib de suspensão. Vamos para ele. Vamos para ele para vocês enxergarem aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Que vocês não devem estar enxergando nada. Aqui. Então, aqui na tabela de Seclestrib, a gente sabe que o CST 550 é o de suspensão. Então, vou pegar ele aqui e marcar. Só peguei 550. E eu vou procurar aqui o artigo 82. Olha, é o primeiro. Vamos colocar ele aqui só para deixar só ele selecionado. Pronto. Aqui. Uai. Peraí. Agora foi. Pronto. Então tá aqui, ó. Exportação de bens materiais, observado o artigo 82. Poderá ser suspenso o pagamento na exportação, blá blá blá. Empresa comercial exportadora. Então veja, a nota fiscal dos 100 notebooks vão vir com esse código de classificação tributária, com esse Seclestrib, ok? E os 400 notebooks vão vir... Opa, peraí. Os outros 400 vão vir com esse Seclestrib de tributação integral, ok? Vamos lá. Aí vocês vão lembrar que a gente falou, lá na lei complementar, falava o seguinte, olha, se você não exportar em até 180 dias, você vai ter que pagar IBS e CBS. Concorda? Pronto. Como é que você vai saber? Você comprou, imagine que uma nota, vamos colocar, em vez de ele emitir uma nota com os 500 notebooks, ele emitiu duas notas diferentes, uma com 100, ele usou esse Seclestrib aqui, certo? Que é o que eu vou exportar, e ele emitiu ali essa nota no dia, hoje é 2 de janeiro de 2026, tá? 2 de janeiro de 2026. E ele emitiu com Seclestrib 001, 400 itens, lá no dia 12, por exemplo, 12 de janeiro de 2026, ou seja, 10 dias depois, ele emitiu a nota dos 400. Como é que você vai saber? Se você não registrar, você tem duas notas para esse fornecedor, certo? Você tem duas notas que ele emitiu para você. Uma no dia 2, eu vou até colocar aqui embaixo, para a gente conseguir ver melhor. Então, uma no dia 2 e a outra no dia 12. Essa aqui você tem que exportar em até 180 dias, certo? Por causa da suspensão do pagamento de IBS e CBS, certo? Então, você tem que exportar até o dia 1º/7/2026. Como é que você vai saber se você exportou ou não, pensando no registro, na data de entrada, né, ali daquela aquisição, na data da emissão, melhor dizendo, que é o fornecimento, né? Vamos voltar aqui para a norma para ver o que ela fala. Transcorridos 180 dias da data da emissão do documento fiscal. Então, se ele emitiu aqui no dia 2, eu tenho que exportar até dia 1/7.
Então, a data de emissão do documento, ela é um marco para mim, para eu fazer a minha contagem. Por quê? Porque se ele não exportar em até 180 dias, a própria empresa comercial exportadora que adquiriu com suspensão vai ter que pagar IBS e CBS por conta desse fornecimento, certo? Vai ter que pagar IBS e CBS. Então, ela precisa fazer controle, ela precisa estar compliance. Como é que ela vai saber se ela não registrar essa entrada com um Seclastrib específico para que ela consiga monitorar esses 180 dias? Porque o fornecedor é o mesmo que emite ora com suspensão e ora tributando, porque eu tenho as duas operações, né? Eu tenho várias notas desse fornecedor. Ele me fornece várias vezes no mês. Como é que eu vou contar esses 180 dias se eu não registrar o Seclastrib? Não vai ter como, né? Não vai ter como. Então, percebe a importância de você registrar o Seclastrib na entrada? Tem que usar, porque aí eu vou saber e contar os 180 dias. Vamos para o outro exemplo? O outro exemplo é da Zona Franca de Manaus. Deixa eu me lembrar aqui qual é o artigo, acho que é 400 e alguma coisa. Eu anotei. 445. Vamos lá. Artigo 445. Vocês não estão vendo a tela, né? Vocês estão vendo o Excel ainda? Deixa eu voltar para ler. Olha, vamos lá. O que eu tenho aqui no 445? Ficam reduzidas a zero as alíquotas de IBS e CBS incidentes sobre a operação originada fora da Zona Franca de Manaus, que destine bem material industrializado de origem nacional para contribuinte da Zona Franca. Então, olha lá. No outro tinha uma suspensão, né? Primeiro a gente falou da devolução, até falou tributação integral. Depois a gente falou de suspensão. Agora eu tô falando de alíquota zero. Ah, tem mais, tá? Eu nem tinha pensado nisso, mas depois eu chego lá para não... Vou trazer mais um exemplo. A gente explorou isso muito no treinamento, porque a gente falou de tratamentos tributários. E eu falei agora de alíquota zero e as consequências da saída ou não, vou falar logo, as consequências da saída ou não de uma coisa que você adquiriu com suspensão, com alíquota zero, com imunidade, com isenção, e lá no IBS e CBS Essencial eu explico o que é cada uma desses tratamentos tributários, qual é a diferença entre eles. Existem consequências diferentes de você adquirir com suspensão, de você adquirir com alíquota zero, pensando numa perda, por exemplo, desse produto, pensando numa não saída desse produto, ou até numa saída. A depender do tratamento tributário, tem que se tornar crédito ou não. Então, como é que eu vou saber como é que eu adquiri se eu não registrar o Seclastrib? É ele que vai me dizer se essa operação veio com alíquota zero, se ela veio com suspensão, se ela veio com imunidade, se ela veio com isenção. É isso, observa a necessidade de registro. Acabei até falando um outro aqui e que a gente explora no detalhe lá no IBS CBS Essencial para você entender a importância de você registrar. Então aqui eu estou falando de alíquota zero agora, né? Então ficam reduzidas a zero as alíquotas de IBS e CBS no fornecimento de mercadoria nacional de quem está fora da Zona Franca para quem está dentro da Zona Franca. Então eu vou fornecer algo para a Zona Franca, um material nacional meu, produzido internamente aqui no país, para uma empresa incentivada lá na Zona Franca. Eu vou fornecer como? Com alíquota zero, né? E aí lá no como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, a gente fala do GTRIB regular, que vai ser uma obrigatoriedade aqui para essa operação, e entra no detalhe. Mas aqui vamos focar no Seclastrib porque é tanta informação, senão a gente vai perder o foco. Então, reduzir a zero, beleza? Reduzir a zero. Só que o que ele fala aqui, olha? Peraí, deixa eu achar... Deverão ser instituídos controles específicos para verificação da entrada na Zona Franca. Então, ele está falando assim, olha, se você fornecer para a Zona Franca, forneça com alíquota zero. O regulamento, ou ato conjunto, ou não sei o que exatamente, vai ter que instituir um controle para certificar de que esse item entrou lá na Zona Franca. Hoje já existe o PIN, né, que é um documento que você emite e quando ele entra lá, gera uma declaração de ingresso na Zona Franca de Manaus. É um controle, é uma forma de controle. Não sei se vai ser o mesmo, se vai ser instituído um novo, né? Mas precisa instituir. Para quê? Para garantir que entrou na Zona Franca, porque esse benefício é específico para quem está na Zona Franca. Então tem que ter entrado lá. Aí veja bem aqui o que fala o parágrafo 4. Olha, se não houver comprovação de que esses bens destinados para a Zona Franca ingressaram lá, nos prazos estabelecidos no regulamento, você vê que na comercial exportadora ele já disse que são 180 dias. Aqui ele não falou, né? O regulamento que vai dizer em quanto tempo. Vamos supor que seja o mesmo 180, tá? E até 180 dias. Se essa nota foi emitida e não ingressou lá, o controle que foi estabelecido não certificou a entrada lá, o valor de CBS e de IBS que seria devido, caso não houvesse a redução a zero, com os acréscimos legais cabíveis, deve ser recolhido.
Então, veja, eu sou um fornecedor, estou fornecendo para a Zona Franca. O que eu preciso fazer? Controle. Controle de quê? De que tudo que eu forneci com essa redução a zero, e vamos olhar lá o Sequestrib para a gente ver que precisa constar lá. Deixa eu chegar na planilha. Vocês já estão vendo, mas eu ainda não. Agora sim. Deixa eu excluir isso aqui que eu criei. Vamos limpar e vamos chegar no artigo 445. Tá aqui. Então, essa nota que eu vou emitir lá para o meu cliente que está na Zona Franca de Manaus, que é a indústria incentivada, eu vou emitir com esse Sequestrib aqui. Só que acontece que se esse cara ele não der, não certificar a entrada desse item lá na Zona Franca, eu vou ter que pagar num prazo estabelecido no regulamento, que a gente não sabe quanto é, vamos supor que seja 180 dias, eu vou ter que recolher o IBS e CBS com acréscimos legais. Então eu preciso monitorar essa entrada lá ou não? Preciso. Eu preciso monitorar a entrada lá para que eu garanta que o meu fornecedor vai atestar o ingresso e caso ele não faça, o meu adquirente, caso ele não faça, eu possa cobrá-lo. Olha, já passaram 90 dias, a minha transportadora já alega que entrou aí esse material na Zona Franca. Dê a certificação de que entrou. Ou é a própria transportadora que tem que fazer e não fez. Hoje, por exemplo, a transportadora, quando ingressa a mercadoria na Zona Franca, ela tem que atestar a entrada lá. Passando lá pelo posto fiscal, ela atesta essa entrada e gera a possibilidade de você emitir uma declaração de ingresso. Como eu falei, não sei se vai ser o mesmo controle, mas eu tenho que monitorar o quê? Todas as operações que eu fiz com esse Sequestrib para eu garantir que essa operação ela vai ter a certificação de que essa mercadoria chegou lá. Ah, Jéssica, mas aí agora você está falando de saída. E aqui o objetivo é, eu tenho que registrar na entrada. Ok, então vamos virar para lá? Agora eu sou o adquirente. Olha, eu adquiri esse material nacional do meu fornecedor, está localizado em outro lugar e ele mandou para mim com esse Sequestrib. Eu tenho que registrar na entrada esse Sequestrib. Por quê? Porque eu preciso monitorar se a transportadora fez a declaração de ingresso ou não. Ah, Jéssica, mas quem vai pagar é o fornecedor. Não, ele vai emitir o documento fiscal, certo? Vai gerar um débito para ele. Mas IBS e CBS são tributos calculados por dentro ou por fora? Por fora, certo? São tributos calculados por fora. De quem é a obrigação de pagar IBS e CBS? Do adquirente. Não é isso? É o adquirente que tem que pagar. Você acha que o seu fornecedor ele não vai lhe cobrar esse recolhimento que ele vai ter que fazer adicional porque você não deu a entrada, né, e não atestou a entrada desse item na Zona Franca de Manaus? Ah, Jéssica, mas ainda não, eu fico pensando em argumentos, tá? Porque eu fico tentando pensar se o meu raciocínio faz sentido. Ah, Jéssica, mas se eu tô na Zona Franca, eu vou comprar sempre com esse Sequestrib. Pra que eu vou precisar registrar que na entrada, eu não preciso, eu só preciso ter certeza que todas as minhas entradas, eu sou uma indústria incentivada. Eu tenho que ter certeza que todas as minhas entradas tem lá a declaração de ingresso, né? Foram atestadas que entraram na Zona Franca. Não, o benefício é apenas para itens nacionais. Itens importados não tem esse benefício. Se você comprar de fora, vão vir com o quê? Com tributação normal ou com redução de base de cálculo, a depender se for um produto incentivado. Olha isso. Então, você precisa saber a origem daquele item, como ele ingressou na empresa que você trabalha, para que você consiga entender o reflexo disso, né? E pensando em controles, em compliance e em estratégia. Então, eu trouxe esses 3 exemplos e acabaram virando 4, porque eu falei das consequências, né? As consequências, elas são bem importantes. Se eu trago com alíquota zero, é uma consequência diferente de se eu trago com imunidade, por exemplo, né? E uma imunidade específica de exportação ainda é uma exceção ao tratamento tributário normal, porque nesse caso eu não tenho que fazer estorno de crédito nenhum. A depender do formato que essa mercadoria ingressou e a depender do destino dela, eu posso ter que fazer estorno de crédito ou não. Como é que eu vou saber? Com o registro do Sequestrib. Então, por isso, né, pensando em estratégia e em compliance, é que eu defendo, né, o meu posicionamento é que você deve registrar o Sequestrib nas suas operações de entrada. E assim, né, gente, você importa o XML muito provavelmente para fazer o registro.
não faz sentido você registrar todas as informações e não registrar só o Seclestrib. Por quê? Né? Não faz sentido. Então, registre o Seclestrib na sua entrada para que você consiga viabilizar tanto a operacionalização dentro de um processo de devolução, dentro de um processo que exija que você destaque esse Seclestrib na sua operação, quanto para que você mantenha estratégia pensando em controles, em dados e informações, e para que você garanta compliance, né? Para que você garanta monitoramento para estar compliance. Então, essa é a ideia, esse é o meu raciocínio, pensando aí no registro, nas operações de entrada. E assim, você vai registrar com qual Seclestrib? Com o que o seu fornecedor colocou lá no documento fiscal de saída dele. Você vai usar o mesmo. Por quê? Porque ele traz o Seclestrib diferentemente do CFOP, ele te fala qual é a operação e qual é a tributação. Então é um exclusivo, né? Você não pode ter mais, não existe enfoque do declarante nessa situação de Seclestrib, diferente do que acontece no CFOP, CST e todas as outras codificações que a gente estava ali acostumado já a trabalhar antes da reforma tributária. Então, esse é o vídeo de hoje. Vamos deixar registrado aqui a importância, a necessidade, por que você tem que registrar as suas operações de entrada, por que você tem que registrar o Seclestrib nessas operações e não exclusivamente nas operações de saída. E se fez sentido para você esse vídeo, não sai sem deixar um like, né? Deixa um like aí para mim no vídeo, encaminha esse vídeo para quem acha aí, tá na dúvida ou não sabe se deve ou não registrar. Deixa aqui nos comentários se faz sentido para você ou não, se tem algum outro argumento que eu não pensei, alguma outra coisa, para que a gente possa interagir aí. Não deixa de se inscrever também no canal, porque eu sempre estou postando conteúdos aqui acerca da reforma tributária. Se você está nesse vídeo, você acompanha esse assunto, é importante para você, então se inscrevendo você não vai perder mais nenhum vídeo, vai ficar por dentro de tudo que eu trouxer aqui no nosso canal, tá bom?